Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Paz seja convosco, mais uma vez aqui, para nós dar continuação, o nosso estudo sobre o reino de Cristo na Terra. E então, vamos dar início aqui já vamos... É isso aí, pessoal, nesta lição de número 25, nós vamos continuar aprendendo e explicando o que aprendemos na lição 24. Na lição de número 24, nós aprendemos aí alguma coisa sobre quem não vai participar, quem não vai fazer parte do reino de Cristo, quem não vai fazer parte do reino de Deus, quem não vai fazer parte do reino eterno, ou quem não faz, tá? E agora nós vamos continuar aprendendo aqui sobre quem não vai fazer parte. O Criador fez o homem para viver eternamente e disse: no dia em que comer deste fruto, certamente que morrereis. Certamente morrereis. Quando Deus disse que no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Mas pinta aí uma pergunta: eles morreram realmente no dia em que comeram o fruto? Depende do ângulo que se vê. Espiritualmente, eles morreram. Espiritualmente, eles morreram naquele mesmo dia. Eles morreram. Espiritualmente. Eles começaram a sentir um vazio. Quando você peca, quando você comete algo que você descobre que você fez uma besteira, você sente um profundo, um buraco dentro do peito. Sente um buraco dentro do peito. Isso prova de que você está prestes a morrer espiritualmente. Adão e Eva, naquele momento, eles morreram espiritualmente. Naquele momento, eles morreram espiritualmente. Eles perderam a liberdade. Eles perderam todos os direitos que eles tinham de governar. Eles tinham um poder muito grande. E eles perderam. Mas vendo por outro ângulo, fisicamente eles não morreram naquele dia. Que dia? Vale lembrar que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Eu disse como, eu não disse que é. Mas você notou, você que é estudioso da Bíblia, você já observou que ninguém passou de 1000 anos? Ninguém passou de 1000 anos. Depois do pecado de Adão e Eva, quem mais viveu historicamente dentro da Bíblia foi Metusalém. 969, se não me engano. Não chegou a 1000. Ninguém chegou a 1000. E 1000 anos é como um dia para Deus. Nós estamos prestes a entrar no 7º 1000 ano da história do pecado. 6.000 anos em que a Terra está passando por estes grandes problemas. 6.000 anos
que a Terra está passando por esses grandes problemas. Agora nós vamos entrar no ano sabático, no milênio sabático. Esse milênio sabático, sétimo milênio, será o reino de Cristo. Será estabelecido o reino de Cristo nesse milênio. Você pode perguntar, mas quando, Calixto, começa esse milênio? A partir da volta de Jesus. E quando é que Jesus vai voltar? Gente, existe um dito popular. Certo? 2000 chegarás, mas não passarás. Esse dito, quem inventou esse dito popular pode ser um grande sábio. Um grande sábio espiritual. Não vou dizer o nome para não errar. Certo? Para não errar, eu não vou dizer o nome. Se eu disser que é Satã, se eu disser que é um anjo de Deus, que deu esse ditado, de repente eu posso errar, então eu vou ficar quieto. Mas esse ditado existe. E se ele existe, ele tem lá o seu valor. Certo? Mas 2000 já não passou? Já não chegou? Não. 2000 vai completar quando Jesus disse aquela palavra ao Pai. Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, eu ainda vou fazer um vídeo a respeito disso, com bases bíblicas. Com algumas bases bíblicas. Tá? Portanto, deixa seu joinha, aciona o sininho para não perder. Eu vou estar fazendo, mas vamos voltar aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. Através de Adão e Eva entrou o pecado no mundo. Através de Adão e Eva entrou o pecado no mundo. Então todo esse pecado passou para todas as pessoas. Tem um versículo bíblico que diz que em Adão todos morrem, em Cristo todos vivificam. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus nosso Senhor. Então, quando Adão pecou, deixamos todos os seres humanos perdeu o direito da vida eterna. Perdeu o direito da vida eterna. Porque agora o mundo foi entregue nas mãos de Satanás. No vídeo 24 aí eu mostrei os reinos. As pessoas vivem hoje no reino de Deus. Aqueles que procuram ser espiritual. Como homem espiritual, nós vivemos no reino de Deus e vivemos também no reino dos homens. Como cidadão, nós pagamos nossos impostos e obedecemos às leis dos homens. E como espiritual, nós vivemos no reino espiritual, obedecendo à lei de Deus. Portanto, nós somos cidadão do céu. Como pessoa espiritual, nós estamos interligados a Deus através do Espírito Santo, através de Cristo, que nos representa lá, estando ao lado do Pai.
Mas como homens ímpios vivem no reino dos homens, obedecendo às leis, porque são obrigados ou não obedecendo, mas pagando o preço, e vive sobre o comando de Satanás, vivendo também no reino de Satanás. Então Satanás reina sobre... Ele era dono do reino desde Adão até a morte de Cristo. Portanto, lá no deserto, quando Jesus foi levado para ser tentado, Satanás fez uma proposta suja para Jesus. Se prostrardes a meus pés e me adorar, lhe darei tudo para ti, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Satanás recebeu de graça da mão de Adão o poder de reinar sobre a terra. O reino da terra, o reino deste mundo, pertence a Satanás. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o apóstolo escreveu, né? O mundo jaz no maligno. Jesus também disse algo parecido em João. O que eu quero falar para você? Que Jesus venceu na cruz do Calvário. Jesus venceu ao ser ressuscitado. Deus o ressuscitou e ele venceu. Agora estamos vivendo os últimos 2000 anos do reino de Satanás. Finalizando esses 2000 anos do reino de Satanás, inteira 6000 anos do seu reinado. Aí, Jesus vai voltar e vai falar: vou tomar posse. A Bíblia diz que, em Apocalipse, que o mundo, toda a terra, veio, o reino do mundo todo veio a ser de Deus e do seu Cristo. Se você vê aí, desde o 1 em diante, você vai entender tudo isso que eu estou falando, se por acaso tem dúvida. Se também quiser fazer alguma pergunta, pode. Vamos voltar aqui então. Afinal de contas, todas as pessoas querem ser salvas. Mas salva de quê? Salvar, você vai encontrar isso, Salmo 44, versículo 6. Pois não confio no meu arco, nem a minha espada me pode salvar. O salmista disse isso, que o arco dele, o arco e flecha, a arma que ele usa, não pode salvar ele. A arma que ele usa não pode salvar ele. E também, hoje, por exemplo, muitos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Israel e tanto outros, têm armas, têm bombas atômicas, têm supermísseis, mas todas essas armas que eles têm, eles vivem fazendo bancas para esconder nos fundos da terra, embaixo das montanhas. Vive sonhando em voar com ônibus espaciais, ficar além da terra para tentar se salvar. Não tem como. A Bíblia deixa bem claro que se subirem, será derrubado. Se entrar por baixo da terra, de lá também será arrancado. Não tem onde esconder, nem nas profundezas do mar tem lugar para se esconder. Tem pessoas querendo fazer submarino para ficar a quilômetros embaixo do mar. Nem lá existe segurança.
Não tem segurança, não. Nem lá você está seguro. Ali no Velho Testamento, o que eles estão programando não é uma salvação. Não é uma salvação de ir para o céu. Não é uma salvação diferenciada. O que o salmista está querendo aí é uma salvação lógica, uma salvação literal. Poder viver em paz, ter um governo de Israel, ter ali um governo do povo de Deus na época, poder ter as suas terras, fazer as suas plantações, não ser invadido por estrangeiros, não ser... As pessoas invadiam, queriam tomar a terra, tomava todos os alimentos, roubavam os seus gados, roubava tudo o que eles tinham. Então aqui, o que o salmista está querendo dizer é que a flecha, o arco, as armas não tinha poder de salvar ele. Nem mesmo a espada tinha poder de salvar ele. Mas ele sabia que a única forma de ser salvo era através do poder de Deus. Era através do poder de Deus, era a única forma que ele tinha de ser salvo. Mateus 16:25. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A salvação aqui, ela está sendo num patamar diferenciado. Aqui, Jesus agora está dando uma ideia de vida eterna, uma ideia de paraíso eterno, uma ideia de vida. Ele disse: eu vos darei vida, e vos darei vida com abundância. Abundância, vida longa, vida sem fim, vida eterna. Então agora aqui, a conversa é outra. Então aqui, esse poder, a vida aqui envolve mais do que um sentido. É uma vida que você conhece, uma vida hoje. Mas aqui Jesus está dizendo que essa vida ela é insignificante. Portanto, é necessário que deixamos essa vida, não valorizamos tanto essa vida. Porque ele diz: se você perder essa vida, eu vou ressuscitar você. Se você deixar pai, mãe, deixar filho, deixar tudo, por amor de mim, não deixar por qualquer coisa, mas por amor a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, se você por acaso fizer isso, você vai achar a sua vida. Você vai encontrar uma vida eterna, porque ele vai vir e vai ressuscitar. O que ele quer dizer aqui? Que nós não temos que viver para si próprio. Ou no sentido literal, morrer na defesa da fé. Nós temos então que morrer na defesa da fé. Não é o sentido de você abandonar, porque acaba também sendo pecado. Você abandonar pai, abandonar mãe, abandonar família. Não é esse o sentido, mas deixar no sentido de que você está se ligando a Deus. Você está lutando em prol da sua família, mas você não está vivendo para si próprio, nem
para a sua família, mas você está vivendo para Deus. Isso que Jesus disse. Jesus quis dizer: se você obedecer a minha lei, se você lutar pelo meu reino, você vai ter muito a ganhar com isso. Achá-la, como assim? Como que você vai encontrar? Como que você vai achar essa vida? É que a vida, meu irmão, minha irmã, continua para sempre. A vida continua para sempre. Por isso que Jesus prometeu, e o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versículo, eu acredito que lá por 24, 25, por aí, que Jesus, na sua vinda, ele vai ressuscitar os dele. Todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Todos serão ressuscitados. Vamos ver algum tipo de salvação aqui. Vamos dar exemplo a alguns tipos de salvação. Porque agora nós estamos falando salvar-se de quê? Salvar-se da morte física. Nós precisamos salvar-se da morte física. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. E nós precisamos viver. Todo ser humano sonha em viver. Todo ser humano sonha em viver e viver muito. E para viver, nós temos que ser manso. Então nós precisamos ser salvos dos nossos inimigos, que todos os dias pode planejar a nossa morte, a nossa ruína. Nós precisamos ser salvos da prisão física. Quantas pessoas nos querem aprisionar fisicamente? Muitas vezes somos aprisionados até no próprio trabalho. E também nós temos muito mais aí tipo de salvação que nós vamos estar vendo aí no sentido espiritual. Então a principal ideia é vida. Por isso que nós vamos ver aqui, em Marcos, capítulo 3, versículo 4. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? Eles, porém, se calaram. Por quê? A função de Jesus era salvar vida. Era dar liberdade às pessoas. Não importava o dia. Se era segunda, se era terça, se era domingo, se era sábado. Que dia que era. Ele veio, conforme ele relatou em Marcos, em Lucas, capítulo 4, versículo 16, que ele chegando ali na sinagoga, num sábado, conforme o seu costume, levantou-se para ler. E deram para ele o livro do profeta Isaías, onde dizia, que falava a respeito dele, que ele veio para dar vista ao cego, liberdade aos cativos. Então, Jesus veio para nos salvar da escravidão do pecado, nos salvar dos vícios, nos salvar dos maus pensamentos e, por fim, nos salvar da situação do pecado que a gente vivia e vive voltado ao pecado. Então Jesus veio para nos resgatar da mão de Satanás. A ideia aqui é a mesma do bombeiro. Salvar. Então Jesus veio salvar as pessoas. Então aqui nesse ponto, Jesus estava salvando literalmente alguém. Tirando alguém que estava preso, talvez, não vou falar numa cadeira de roda, que talvez não tivesse na época,
mas preso em cima de um estandarte, de uma cama, preso em cima de um leito. Pessoas que estavam com a mão mirrada, preso na escuridão, cego. Então, aqui a ideia de salvamento é a mesma do bombeiro. Salvar as pessoas dos problemas da terra. Ainda não estamos falando do salvamento espiritual. É o que vamos começar a falar a partir de então, sobre o salvamento espiritual. Existe muita forma de ser salvo. Muita forma de ser salvo. Tem pessoas que não aguentam mais uma situação. Tem pessoas que estão enfiadas na dívida. Tem pessoas que estão enfiadas no vício. Vício Y, vício X, vício Z. Vício todo mundo tem. Só que tem vício que prejudica muito a nossa saúde. Como o vício de muitas vezes de comer coisas, beber, injetar, fumar. Existem muitos tipos de vício muito prejudicial. Tem pessoas que é viciado em certas bebidas que está apodrecendo ele por dentro. E ele bate no peito, dá uma de rico. Isso aqui quem bebe é só rico. E muitas vezes ele está se prejudicando a própria saúde e está precisando de um salvamento, um livramento. E muitas vezes nós precisamos ser livre de certas coisas, de certos problemas difíceis. Salvamento do sentido espiritual e morte eterna. Aqui já é um patamar mais elevado, algo que está além de um salvamento físico, além de um salvamento de um problema, além aí de uma solução, de um livramento, além de algo parecido. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esses perdidos aqui não é perdido no mato, não é perdido na cidade, mas é perdido na sua vida intelectual, na sua vida sentimental, na sua vida preferencial, espiritualmente dizendo. Aqui está falando da vida eterna. Aquele direito que Adão e Eva perdeu de viver. Então a pessoa aqui está perdida, porque uma vez morrendo, ela vai necessitar de uma ressurreição, de um perdão, ela vai necessitar de um passaporte, tanto para ser um escolhido e fazer parte do reino de Cristo, como também um passaporte para a vida eterna, para o paraíso eterno. Então aqui está falando da vida eterna. Jesus dá um sermão em seus discípulos e a maioria vai embora. A maioria dá linha no pipa. Tá? Então voltando, aqui deixa eu falar para você a respeito disso aqui. Jesus, ele conquistou através das curas, dos milagres, dos prodígios, das multiplicações de pães. Jesus, ele conquistou multidões. Só que quando ele dá um sermão da necessidade de santificação, quando Jesus fala de vida eterna, vida do porvir,
A maioria não estava interessada. Hoje também não está. A maioria não está interessada em vida eterna. A maioria não está interessada em santificação. A maioria não está interessada em dar glória, verdadeira glória a Deus. Acha que só gritar, oh glória, resolve o problema. Isso não resolve, não. Muitos gritadores de oh glória vai ser lançado no lago de fogo. Infelizmente. Infelizmente dizendo isso. Porque dar glória a Deus é diferente. É muito diferente. Então, meu irmão, minha irmã, não é do jeito que a maioria pensa. Os discípulos, quando Jesus falou a respeito do reino, quando Jesus colocou a responsabilidade sobre o evangelismo, sobre a santificação, sobre guardar os mandamentos, sobre a obediência, a maioria, foi embora, não quis, foi saindo e foi embora. Ficando apenas os 12. Jesus disse aos 12 dos apóstolos: não querem vós também ir embora como eles? Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, para quem iremos? Para quem? Para onde? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É isso que nós precisamos hoje. Jesus disse: vós errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Aquele que foge, aquele que não permanece até o fim, infelizmente não tem jeito para ele. João 6, versículos 66 a 68. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Olha aí. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. A gente vai ver um pouco à frente que Jesus disse que um deles, mesmo sendo escolhido, era um diabo. Mesmo sendo escolhido dele, ele era um diabo. Mesmo sendo um dos apóstolos. Pensando bem hoje, será que existe esse tipo de pessoas da igreja? Pessoas traiçoeiras, pessoas que vivem só pensando em dinheiro. Pessoas que vivem só pensando em dinheiro. Pessoas que vivem pensando só em fama. Será que hoje tem esse tipo de gente na igreja? Que pensa que é invejoso como era Caim? Será que hoje tem o tipo de pessoa como era Coré? Pessoa que quer fama, quer tomar o lugar dos outros? Será que tem pessoas como Balaão? Só pensa no dinheiro? Será que hoje nós temos dentro da igreja pessoas assim? Com certeza tem. Na próxima lição 26 vamos falar o que temos que fazer para fazer parte dos reinos dos céus. Vamos focar no estudo de quem não vai fazer parte do reino. Então a gente vai falar de pessoas que vai fazer e das que não vai também. Então algumas coisas nós temos que fazer.
para fazer parte dos reinos dos céus, do reino de Cristo, do reino eterno. Na próxima lição, então, nós vamos estar falando o que é que tem que fazer para continuar fazendo parte do reino de Deus, fazer parte do reino de Cristo, ser um escolhido e fazer parte do reino eterno, ou melhor também, morar dentro da cidade de Jerusalém, cidade que a maioria sonha de pelo menos ver. Então, meu amigo, acione o sininho, se você não acionou ainda, marque todas. Se você quer continuar nos acompanhando, deixa seu joinha, eu agradeço. Se você puder compartilhar também com alguém, para que a gente consiga crescer um pouco mais, tá bom? Então até a próxima, se Deus permitir. Ficam na paz. Deus abençoe a todos. Felicidade é ver raiar